Senhores, bem-vindos a mais um encontro de Direito Penal. Eu sou o professor Diogo Eluan e hoje nós vamos estudar sobre o tema suspensão condicional da pena, chamado sursis penal. Logo de início, aqui na nossa aula, eu vou pedir muita atenção porque essas nossas videoaulas elas são direcionadas para o estudante que está no início dos seus estudos de Direito Penal. E nós temos na Lei do Juizado Especial, no artigo 89, um instituto com um nome muito similar a esse que nós estamos estudando. Aqui, o nosso objeto de estudo é sobre o sursis penal, suspensão condicional da pena. Lá na Lei do Juizado, nós temos o chamado sursis processual, que é a suspensão condicional do processo. Isso não é objeto do nosso estudo. Quem sabe a gente chegue e nós vamos chegar para estudar esse instituto. Mas hoje nós estamos estudando o sursis penal. Então não confundam o nome dos institutos para vocês não errarem essa questão na prova do OAB ou em concurso público. O nosso instituto ele está previsto no Código Penal desde o artigo 77 até o artigo 82. Então, nós vamos fazer o estudo desses artigos, uma primeira parte na aula de hoje e uma segunda parte na próxima aula, inclusive com a resolução de algumas questões da prova da OAB e de concurso público. Então, para nós começarmos o estudo da suspensão condicional da pena, do sursis penal, que eu vou chamar agora só de sursis, nós temos que primeiro ver um exemplo, para tirarmos qualquer ideia que seja difícil, que seja complicado. Vamos imaginar que um cidadão, um acusado, ele após passar pelo processo com todas as suas garantias, no final ele é condenado. O Código diz que existindo algumas situações objetivas e subjetivas, ou seja, se alguns requisitos forem preenchidos por esse condenado, ele não vai ser obrigado a fazer o cumprimento da execução da sua pena. Ou seja, a pena vai ficar suspensa. Ele foi condenado, ele deveria agora cumprir a sua pena. Mas o Código diz que dentro das situações que nós vamos analisar agora, se ele tiver esses requisitos, ele não vai cumprir a execução dessa pena. Ela fica suspensa. Então a gente começa estudando esse tema pelo artigo 77 do Código Penal. No artigo 77 do Código Penal, o legislador ele vai nos dizer o seguinte, que os condenados a penas privativas de liberdade não superiores a 2 anos, então a gente já tem aqui um primeiro requisito, essa pena aplicada ela não pode ser superior a 2 anos, essa pena ela pode ficar suspensa de 2 a 4 anos, tudo isso está previsto, está escrito aqui no caput do artigo 77 do Código Penal, desde que ocorra as seguintes situações. Essas situações elas estão previstas em 3 incisos do artigo 77. Então, para nós aplicarmos a suspensão condicional da pena, primeiro, o apenado ele não pode ser reincidente em crime doloso. Então, eu já sei que se for reincidente em crime culposo, não tem óbice. Aqui a proibição é para o reincidente em crime doloso. Inciso 2, que o juiz, para poder também a aplicação do sursis, ele vai ter que analisar algumas situações que são chamadas de circunstâncias judiciais. Quais são essas situações? A culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, a conduta social desse condenado, os motivos e as circunstâncias do crime. Então, o juiz vai analisar todas essas circunstâncias e vai verificar se é cabível se é cabível a aplicação do sursis. E por último, que eu acredito aqui que seja mais importante, porque aqui é a mais cobrada em provas, principalmente OAB e concurso público, é que se for cabível a aplicação de uma pena restritiva de direito, eu não posso aplicar o sursis penal. O sursis aqui é como se ele fosse um soldado de reserva. Ele só pode entrar em campo se a pena restritiva de direito ela não for aplicada. Então, se for o caso de aplicação de pena restritiva de direito, eu não vou poder aplicar o sursis. O Código, no parágrafo 1º do artigo 77, ele coloca uma exceção ao inciso 1, que eu acabei de falar para os senhores, porque no inciso 1 diz que não é possível eu aplicar o sursis
se o condenado ele for reincidente em crime doloso. Porém, o Código, lá no parágrafo 1º, no artigo 77, diz que se essa condenação anterior tiver sido aplicado pena de multa, aí não tem problema. Então, se na condenação anterior tiver sido aplicado a pena de multa, então não vai ter problema. Ele continua a ter direito à aplicação do sursis. Então, agora nós vamos estudar as 4 espécies de sursis. E os requisitos dela estão no artigo 78, que eu vou colocar aqui já na tela. Nós temos o sursis simples, o sursis especial, o sursis etário e o sursis humanitário. Então, no sursis simples, que ele está prevista algumas condições aqui do artigo 78, quando é que ele ocorre? Ele vai ocorrer o seguinte: no primeiro ano, ele vai ter como condição, né? Por isso que o nome é suspensão condicional da pena. Então, ele vai ter como condição ou cumprir uma pena de limitação de final de semana ou uma pena de prestação de serviço à comunidade. Então, no sursis simples, ele vai ter como condição uma prestação de serviço à comunidade, uma prestação ou de limitação de final de semana. Então, vou repetir aqui de novo para não ficar confuso. No primeiro ano, ele vai ter que prestar uma prestação de serviço à comunidade ou uma limitação de final de semana. Esse é o sursis simples. No caso do sursis especial, o código já vai dar uma regra diferente. Inclusive, eu estou jogando agora aqui na tela para nós fazermos a leitura junto. Ao invés dele ter que cumprir essa prestação de serviço à comunidade ou limitação de final de semana, ele já vai ter uma situação bem mais benéfica. Então, vamos ver. O artigo 78 vai dizer, o que eu acabei de falar para os senhores, que durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação das condições estabelecidas pelo juiz. É bom que eu acabei de fazer essa leitura aqui para os senhores, e além dessas situações que estão previstas aqui no parágrafo 1º, o juiz ainda pode colocar outras situações, porque aqui está muito claro no artigo 78. Além dessas condições que eu acabei de falar, que é a prestação de serviço à comunidade, artigo 46, e a limitação de fim de semana, artigo 48, o juiz ele ainda pode colocar outras condições ao condenado. Porém, o que interessa para a gente aqui agora é o chamado o parágrafo 2º, que é o chamado sursis especial. Olha que interessante aqui a redação. Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de o fazê-lo, e se as circunstâncias do artigo 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições. Então, no sursis especial, o condenado ele vai ficar sujeito a essas condições: proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz e comparecimento pessoal e obrigatório mensalmente para informar e justificar as suas atividades. Então, senhores, vamos voltar aqui. Vocês percebam que, na verdade, o sursis simples ele é mais rígido, porque no sursis simples o condenado ele vai ter que cumprir, ele vai ter como condição de prestar um serviço à comunidade ou fazer uma limitação de fins de semana, final de semana, né? E no sursis especial ele é mais leve, porque eu não vou ser obrigatório a cumprir uma dessas duas situações, e eu vou ter aquelas situações que eu acabei de ler para os senhores. Agora, nós vamos aprender o chamado sursis etário, que seria a terceira modalidade, e a quarta modalidade seria o sursis humanitário. Eles estão previstos aonde? No parágrafo 2º do artigo 77. Eu vou colocar aqui na tela para a gente aprender bem direitinho essa situação. Então, diz o parágrafo 2º que a execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razões de saúde justifiquem essa suspensão. Então, o que nós vamos aprender agora? Voltem para cá. No sursis etário e no sursis humanitário, existe um lapso temporal maior do que no chamado sursis simples, porque nessa situação do parágrafo 2º
do artigo 77, a pena privativa de liberdade, nesse caso, ela vai poder a suspensão, ela vai poder ser aplicada com pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Então, até 4 anos, eu vou poder aplicar o sursis, tanto para a situação dele, na data da sentença, ter idade superior a 70 anos, ou razões de saúde assim o justifiquem. Que razões de saúde são essas? Ele pode ter AIDS, ele pode estar com uma tuberculose avançada. Então, nesse caso, o juiz ele pode aplicar o sursis, porém, o período em que ele vai ficar sendo observado, o período de suspensão ele vai ser maior. Nesse caso, a suspensão ela vai ser de 4 a 6 anos. E por último, para nós terminarmos essa aula, já que na próxima a gente vai falar da revogação, da suspensão, é importante dizer que o sursis ele não pode ser aplicado se a pena que foi atribuída ao condenado foi uma pena restritiva de direito ou uma pena de multa. Então, se ele foi condenado e foi substituída por uma pena restritiva de direito, ele vai ter que cumprir a pena restritiva de direito, ou se no caso for uma pena de multa, ele vai ter que cumprir a pena de multa. Então, eu lhe aguardo na próxima aula, que nós vamos terminar esse assunto e nós vamos resolver algumas questões da prova da OAB de concurso público. Então, até mais. Curta esse vídeo, compartilhe.